Abra sua Bíblia comigo no livro de Apocalipse, capítulo de número 3, verso de número 14. Eu quero ler um texto com você. Eu disse que eu não vou pregar hoje, não vou mesmo. Não vou pregar mesmo. Eu só quero ler a Bíblia com você hoje. Apocalipse 3, 14. Apocalipse é o último livro da Bíblia, tá, irmãos? Não vai ficar procurando o início aí, não. O último livro da Bíblia. A palavra do Senhor diz assim, ó. E ao anjo da igreja que está em Laodiceia, escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Eu sei as tuas obras, que nem és frio, nem quente. Tomara que foras frio ou quente. Assim, porque és morno, e não és frio, nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, sou rico, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado, e miserável, e pobre, e cego, e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, e vestes brancas, para que te vistas, e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unjas os olhos com colírio, para que vejas. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O texto começa dizendo que o tema da minha mensagem é desperta, desperta. A Bíblia diz que essa carta é escrita para o anjo da igreja. Quem é o anjo da igreja? O pastor. O anjo da igreja é o pastor. Então, essa carta é endereçada a ele, ao pastor. E eu imagino que esse pastor deveria estar contente com a sua igreja, porque a igreja estava crescendo, era uma igreja próspera, era uma igreja rica. A igreja de Laodiceia, ou a igreja que estava em Laodiceia, talvez você não saiba, mas Laodiceia é a atual Turquia hoje. Laodiceia era um rico centro comercial que se relacionava com todas as cidades do Império Romano naquela época. E naquela cidade ela era muito famosa, não só pelo seu comércio próspero, não só pelas suas riquezas, mas aquela cidade era como Caldas Novas. Aquela cidade tinha muitas águas termais. E conta-se a história que aquelas águas termais, elas eram saudáveis para muitas pessoas. Então, gente do mundo inteiro se deslocava para lá, por causa das águas e por ser um centro comercial mundial. Só que aquela igreja tinha uma mentalidade materialista. Aquela igreja era autossuficiente. Porque é assim que nós nos tornamos, irmãos, quando nós podemos, quando nós temos poder, quando nós estamos na crista da onda, quando nós não temos falta de nada,
A tendência do ser humano é se tornar alguém autossuficiente. Só que esse sentimento materialista de autossuficiência constituía naquela igreja um aspecto negativo. Um aspecto negativo. Por quê, pastor? Porque aquela igreja estava apenas interessada no bem-estar físico. Certamente aquela igreja não estava preocupada com Cristo. Estava preocupada em ganhar almas. Não estava preocupada em pregar o Evangelho. Pastor, como o senhor pode afirmar isso? Eu afirmo isso porque a testemunha fiel e verdadeira é quem escreve para aquela igreja. O amém, a testemunha fiel e verdadeira, é o próprio Cristo. É quem, irmão? É o próprio Cristo. E esse amém, essa testemunha fiel e verdadeira, ela está levando uma vida totalmente contrária ao padrão daquela igreja naquele momento. O amém, a testemunha fiel, a testemunha verdadeira, é totalmente diferente do padrão daquela igreja. Nós vivemos um tempo, irmãos, em que nós temos dificuldades com algumas coisas. Primeira delas, em ser fiel. Segundo, nós temos dificuldades em ser verdadeiros. A maioria da igreja prefere ser superficial. A maioria da igreja prefere ser infiel. Não estou falando da nossa. Estou falando de outra igreja, lá em São Paulo, porque a nossa não tem problema. A maioria prefere se esconder. Esconder os seus problemas. Esconder as suas dificuldades. Usar de artimanhas de engano, achando que pode enganar. Mas Jesus, quando escreve para essa igreja, ele vem dizendo: olha, eu conheço as tuas obras. Eu conheço as tuas obras. Eu sei quais são as tuas obras. Essa igreja não tinha obras que produzia um crescimento para o reino. Porque era uma igreja que visava somente o bem-estar pessoal e social. Às vezes nós, como pastores, perguntamos para algumas pessoas: está tudo bem, meu irmão? 99% diz assim: está tudo bem, pastor. Não são verdadeiros, não querem se expor, tentam nos enganar. Nós, como pastores, fingimos que acreditamos, e a vida que segue. Você está aí? Então, Jesus conhece as obras dessa igreja, da Igreja Batista Nacional Vinho Novo, assim como ele conhecia a obra da igreja de Laodiceia. Jesus te conhece, meu irmão. Você está aí? Diga glória a Deus. Ananias e Safira, eles tentaram enganar o anjo da igreja, pastor Pedro. Mas a diferença é que eles não enganam a Deus. A minha e as suas obras, elas podem até enganar os homens, ela pode até enganar os pastores, elas podem até enganar os seus vizinhos, seus colegas de trabalho, mas elas não enganam a Deus. Elas não enganam a Deus. Ananias e Safira não conseguiram enganar a Deus. Davi, quando ele peca com Betseba, ele tenta esconder as coisas. Ele tenta fazer de conta de que nada tinha acontecido. Mas quando Deus se apresenta, deixa eu dizer algo para você, irmãos. Quando Deus se apresenta, quando Deus se manifesta,
não há nada oculto que não fique revelado. A luz, quando chega, as trevas são reveladas. E aí quando Natan chega e confronta Davi, ele diz: Davi, o homem é você. E Davi então se arrepende. Sabe, irmãos, Jesus escreve para a igreja de Laodiceia: eu conheço as tuas obras. Quais têm sido as tuas obras em 2020? Qual é a sua obra? Qual foi a sua obra? Se Jesus chegar aqui agora, quais são as obras que você apresentará a Ele? E aí ele diz para a igreja: olha, eu conheço as suas obras e sei que que não é frio e nem quente. Não é frio e nem quente. Ninguém gosta de tomar café frio, ou a maioria, muito menos morno. Tomar água morna dá ânsia de vômito, é enjoativo. Tomar refrigerante quente é enjoativo. E também já vi muitos irmãos dizerem que tomar cerveja quente também é ruim. E aí Jesus vem e diz assim: olha, vocês não são frio, mas também vocês não são quente. Vocês, sabe, irmão, quem não é frio e nem quente, está dizendo que essa pessoa não soma, pastor Haroldo. Uma pessoa que não é quente nem frio, ela está em cima do muro. Ela não soma. Ela não recebe o que é liberado daqui para lá. Ela não toma posse do que Deus tem para a vida dela. Para ela, tanto faz como tanto fez. Se a água correr para cima, está bom. Se a água correr para baixo, está bom também. Você é quente ou você é frio? Ou você é morno? Ou você é morno? Quem é morno não tem encargo. Não tem o quê, irmãos? Encargo. Quem é morno, aumenta o retorno aqui para mim agora. Quem é morno não tem encargo. Quem é morno não se esforça. Quem é morno não tem compromisso com Deus. Não tem compromisso com a sua igreja. Não tem compromisso com o seu pastor. Não tem compromisso com o ministério. Ele é morno. Ele vai no culto o dia que der. Se não der, ele assiste pela internet. Se tiver culto, tá bom. Se não tiver, também tá bom. Sabe, querido, a Bíblia diz que nos últimos dias o amor de muitos esfriariam. E tem mais, Jesus diz que se ele não abreviasse o tempo, até aqueles que estavam firmes, escolhidos, iriam abandonar o barco, iriam deixar, ir embora. A minha palavra nessa noite é trazer uma reflexão para mim e para você. É fazer uma análise de como está a nossa vida espiritual. Alguns irmãos, é verdade,
tem passado dificuldades financeiras, mas a maioria da nossa igreja tem vivido um tempo, sabe, eu vi a pandemia passando, eu vi muitas pessoas mantendo o seu padrão, eu vi muitas pessoas, sabe, conseguindo romper, outros trabalhando, meio com dificuldade, uma ajuda aqui, mas passaram. Então nossa igreja não é uma igreja que foi empobrecida, não é uma igreja em que todos os irmãos perderam tudo, não. A nossa igreja é uma igreja abençoada, a nossa igreja é uma igreja próspera, mas há uma pergunta a fazer: como você chega espiritualmente falando no final dessa pandemia, no final desse ano de 2020? Como você chega? Você chega quente, morno ou frio? Essa palavra, irmãos, não é uma palavra de acusação. Não estou aqui para te acusar. Essa palavra é uma palavra de alerta para a igreja. Eu sou o anjo dessa igreja. Eu amo vocês e quero o melhor para vocês. A nossa vida, ainda que desse altar saia palavras para você conquistar, para você prosperar, para você enriquecer, e eu tenho certeza que vai acontecer isso na sua vida. Você será alguém próspero, você será alguém rico, você vai poder viajar de férias, ter sua casa, comer nos melhores lugares, aproveitar das melhores coisas, mas a sua vida espiritual também precisa caminhar junto. Jesus está à procura de pessoas fiéis e verdadeiras. Fiéis e verdadeiras. Adoradores. Ainda que o ministério de louvor cante bem, ainda que o louvor seja o melhor louvor da cidade, a Bíblia diz que Jesus não está atrás de louvor, de adoração, Ele está atrás de adoradores. Há algum adorador aí? Dê um aplauso ao Senhor. Jesus está atrás de homens e de mulheres apaixonados, quentes, pegando fogo, cheios do Espírito de Deus, fervorosos. Por quê, pastor? Porque Jesus está voltando e Ele virá buscar uma igreja apaixonada por Ele. Apaixonada. Eu me lembro quando eu era namorado da pastora Keila. Apaixonado. Como é que diz o ditado? Arriado às 4 rodas. Ela morava no CPA 2. E eu morava no Cochipó, perto da rodoviária do Cochipó. Não tinha telefone celular. Eu ficava no portão até 10, 10 e meia. Vou embora. Não vou. Vai, não vai. Não, vai não, meu bem, vai, não sei o quê. Vai. Aquela melação. Aí eu corria para a Avenida Brasil, pegava o corujão. Chegava em casa. A primeira coisa que eu fazia era pegar o telefone e ligar para ela: amor, cheguei, já estou com saudades. Apaixonado. Apaixonado. Jesus está à procura de gente apaixonada, de gente que levanta e diz: Senhor, obrigado, Senhor. De gente que chora, de gente que adora, de gente que se humilha, de gente que reconhece. Jesus está apaixonado por mim, por você. Por isso Ele escreve isso dizendo: ei, desperta. Ei, igreja de Laodiceia, desperta. Ah, irmãos, só os apaixonados vão subir. Os mornos ficarão. Os mornos não vão subir no arrebatamento da igreja. Jesus está atrás de uma igreja que está desejosa. Esses dias um jovem falou assim: ah, pastor, eu disse para ele: Jesus está perto de voltar. Ele falou assim: ah, pastor, está amarrado, em nome de Jesus. Eu falei: por quê? Porque eu preciso casar primeiro.
falei, meu filho, Jesus aceitou todo tipo de sofrimento na terra. Você vai para a cruz, Jesus? Vou. Você vai ser massacrado? Vou. Você vai tomar chibatada? Vou. Você vai casar? Casar não. O Cláudio Duarte fala isso. Casar não. Então, o apóstolo Paulo diz assim, olha, se Jesus voltar, para mim é lucro. É lucro. E aí Jesus vem e fala assim, você não é frio e nem quente, por isso eu vomitar-te-ei da minha boca. Eu imagino Jesus olhando para a igreja de Laodiceia, dando ânsia de vômito. Por causa das obras daquela igreja. Eu imagino Jesus olhando para mim, para você. Imagine quando você for para sua casa hoje, e essa memória não vai sair da sua cabeça, eu profetizo e libero isso. Você vai deitar na sua cama, e você vai ver Jesus olhando para você, contemplando as tuas obras. Para mim também, não é só para você não. E aí vamos ver qual vai ser a reação de Jesus. Vamos ver como você vai enxergar Jesus. Vomitando, dando ânsia ou feliz com você. Jesus disse assim, olha, quem dera que você fosse frio ou quente. A Bíblia diz que Paulo, lá em Atos, estava pregando em Troade. Em Troade. E a palavra de Paulo, a Bíblia diz que a palavra de Paulo foi muito longa. Foi muito o quê? Longa. E tinha um rapaz sentado na janela no terceiro andar da casa. O nome dele era Eutico. E aí, enquanto Paulo pregava, sabe o que aconteceu com aquele jovem, Hermes? Ele dormiu. E a Bíblia diz que ele caiu do terceiro andar e morreu. Tem muita gente sentada na janela. Tem muita gente dentro da igreja, mas vivendo do lado de fora. Tem muita gente, irmãos, que Deus está a ponto de vomitar ele. Tem muita gente que Deus não está mais suportando ele. Pastor, mas Deus tem limite? Tem. Até a paciência de Deus, irmão, tem limite. Se você for ver lá em Hebreus capítulo 3, a Bíblia diz assim, Jesus diz assim, vocês me tentaram no deserto por 10 vezes. Sabe o que Deus fez com eles depois disso? Os matou no deserto. Com exceção de Josué e Caleb, que saíram do Egito, ninguém que estava no deserto entrou na terra de Canaã, porque Deus os matou. Deus mata os murmuradores. Deus mata os rebeldes. Pastor, mas Deus não é amor? É. Mas Ele também é justiça. E também é fogo consumidor. E aí, Jesus diz, olha, sai da janela. Sai da janela. Jesus está dizendo para você, sai da janela em 2021. Entra para dentro. Entra para dentro. Está errado. Entra. Desce daí. Finca bem as suas estacas, as suas raízes. No verso 17, diz assim, como dizes, rico sou, e estou enriquecido, e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado. Irmão, essa palavra é miserável, pobre, cego e nu.
Por que essas pessoas são desgraçadas, miseráveis, pobres, cegas e nu? Não é porque tem dinheiro, não. Porque ter dinheiro não é problema. E eu profetizo e declaro que você terá muito. O problema é a zona de conforto que esse dinheiro produz. Zona de conforto. Essa igreja cresceu tanto, eles prosperaram tanto, as coisas estavam dando certo nos negócios, as coisas estavam dando certo na empresa, as coisas estavam dando certo no trabalho, tudo que eles faziam, prosperavam. O que eles fizeram? Caíram na zona de conforto. Zona de conforto. A zona de conforto não pode entrar em nós, a ponto de ficarmos mornos. Escuta o que eu vou te dizer. Tem gente que nunca vai ser rico. Pergunta por quê? Porque o dia que ele for, ele não ora mais, ele não jejua mais, ele não lê mais a Bíblia, ele não busca mais a Deus. Deus sabe que se Ele te der, é para a sua perdição. Nessa condição de zona de conforto, nós somos desgraçados, ainda que tenhamos dinheiro, ainda que moremos na melhor casa da cidade, ainda que tenhamos o melhor carro, ainda que a nossa conta bancária esteja gorda, ainda que nós vistamos a melhor roupa, calcemos o melhor sapato. Falar nisso, meu sapato é novo. Nós seremos desgraçados, nós seremos pobres, miseráveis e nu. Verso 19 diz assim: eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. A todos quanto? Você ama a Deus? Isso não quer dizer nada. Agora, se Deus ama você, Ele vai te repreender, Ele vai te corrigir, e Ele vai te castigar. Para quê, pastor? Para que você aprenda, para que eu aprenda. Mas ele termina o versículo dizendo assim, ó: sê, pois, zeloso e arrepende-te. Sê, pois, o quê? Zeloso. O que é ser zeloso, pastor? Ser zeloso quer dizer ter atenção e cuidado. Atenção. Atenção, Karina. Atenção, Marcelo. Atenção, Andrei. Atenção, Silbene. Atenção, PC. Atenção, Jaqueline. Atenção e cuidado. Jesus está nos chamando nessa noite para prestarmos atenção e tomarmos cuidado. E o próximo ponto é: arrepende-te. Talvez você passou o ano de 2020 na zona de conforto espiritual. Tem muita gente que está em casa nos assistindo pela internet dizendo: aqui em casa é mais confortável.
Tem muita gente, sabe, andando na beira do precipício, brincando com o pecado como Sansão, brincando de ficar em casa, não ora, não lê. Jesus está dizendo: cuidado, cuidado. Quando eu namorava a Keila, eu li um livro com ela. Quando eu namorava a Keila, eu li um livro com ela do Jaime Kemp. Não sei nem se ele é vivo ainda, sobre namoro. E aí no livro, alguém perguntava para ele assim: pastor Jaime Kemp, até onde eu devo andar quando o assunto é namoro? E ele respondeu: se eu disser onde é a linha, você vai querer andar em cima dela. Cuidado, irmão. Cuidado, irmã. Você pode estar rico, próspero, mas pode estar desgraçado. E num piscar de olhos, Jesus voltar e nós ficarmos. Cuidado. Volta para os caminhos do Senhor. Um carvão separado dos outros, ele apaga. Como disse a pastora aqui no domingo passado, volte para debaixo do guarda-chuva, volte para debaixo da cobertura espiritual, volte para os caminhos do Senhor, volte para a igreja, volte a orar, volte a ler a Bíblia, volte a ter comunhão, volte a participar da ceia. Arrependa-te, arrependa-te. Quando Deus confronta Adão, Ele dá desculpas. Quando Deus confronta Eva, ela dá desculpas. Até quando nós vamos ficar dando desculpas? Até quando nós vamos ficar falando para Deus que estamos ocupados demais, que tem filho para cuidar, que tem casa para cuidar, que tem marido para cuidar? Para que casou então? Para que teve filhos então? Eu pergunto para uns: ah, pastor, não fui no culto, estou trabalhando demais. Eu não tenho problema de você trabalhar demais, irmãos, mas você precisa entender que sem Jesus a sua vida não é nada, a sua empresa não é nada. Você é um pobre, desgraçado, miserável e nu. Organize o seu horário. Organize o horário da sua empresa. Organize a sua vida espiritual. Jesus está te chamando a atenção. Cuidado. Cuidado. Arrepende-te. Pare de dar desculpas. Quando Davi é confrontado por Natã, a Bíblia diz que ele não dá desculpas como Adão, ele não dá desculpa como Eva. A Bíblia diz que ele se lança por terra, rasga sua roupa e diz: Pai, eu pequei, me perdoa. Quando Ananias e Safira ouvem, não dá mais tempo, não tem como dar desculpas. A Bíblia diz que eles morrem dentro da igreja. Eles morrem dentro da igreja. E tem muita gente, irmão, que não está morto num caixão, mas está morto espiritualmente falando. Tem nome de que vives, mas está morto. Está morto. E aí Jesus encerra dizendo o seguinte: quem está aí, diga amém. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Vamos dizer junto? 1, 2 e... Então olha para mim. Quem bate está do lado de dentro ou do lado de fora? Essa igreja tinha tudo o que precisava, mas Jesus não estava dentro dela. Essa igreja estava abastada, mas Jesus estava do lado de fora. É como se na Igreja Batista Nacional Vinho Novo, Jesus chegasse e ficasse lá fora, dizendo:
Hoje eu cheguei, as irmãs estavam lá na recepção, lindas, maravilhosas, dizendo: aqui é o seu lugar, seja bem-vindo, aqui é um lugar de gente feliz. Eu imagino Jesus lá fora dizendo assim para elas: é uma pena que eu não possa entrar na minha própria casa. É uma pena que eu não sou recebido na minha própria casa. É uma pena que eu não posso manifestar na minha própria casa. E ficasse lá fora. Eu pergunto para você nessa noite: quais são as suas obras que têm colocado Jesus para fora da sua casa? Sansão disse assim, Dalila grita: aos filisteus, Sansão, estão vindo. E a Bíblia diz assim, Sansão diz: me levantarei como das outras vezes e destruirei os meus inimigos. Ponto. E não sabia Sansão que o Espírito de Deus já havia se retirado dele. Você está aí, irmão? Jesus está dizendo: ei, igreja de Laodiceia, eu estou batendo na sua porta, eu estou te chamando, eu estou, despertando você. Tenha atenção, tenha cuidado, se arrependa. Alguém aí está ouvindo a minha voz? Se alguém ouvir a minha voz, tem tanta gente ouvindo tantas vozes. Está ouvindo a voz do diabo, está ouvindo a voz do fofoqueiro, está ouvindo a voz do mentiroso, está ouvindo a voz da alma, mas não consegue ouvir a voz de Deus. Não consegue ouvir a voz de Deus. Se alguém ouvir a minha voz, pode subir o louvor. Se alguém ouvir a minha voz, e abrir a porta, ei, irmãos, tem que abrir a porta. Tem que abrir a porta. Jesus não pode ficar do lado de fora da IBN Vinho Novo. Jesus não pode ficar do lado de fora da sua vida. Se alguém ouvir a voz e abrir, eu entrarei. Eu entrarei. Vou comer pão com ele, e ele vai comer pão comigo. Está aí a ceia. Aí a ceia. A Bíblia diz assim, aquele que come e bebe indignamente, come e bebe juízo para si. O que é comer indignamente? Indignamente é advérbio de modo. Hoje tem ceia, vou na igreja. Se você comer isso indignamente, de qualquer jeito, sem discernimento do que é isso, ainda que você tenha nome de que vives, está morto. Mas Jesus está dizendo: abra a porta, eu vou entrar, eu vou comer pão contigo, você vai comer pão comigo, e você se tornará um vencedor. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Arrepende-te. Por quê? Porque Jesus quer fazer de nós vencedores. 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 Tem algum vencedor aqui? Ao que vencer? Ao que vencer? Ao que vencer o quê, pastor? Ao que vencer essa morbidão, ou essa morbidez espiritual, ao que vencer essa frieza espiritual, ao que tiver boas obras, obras que glorificam a Deus, obras que exaltam o nome de Deus, obras que não envergonham o nome de Deus,
Obras que não envergonham o nome da sua igreja. Obras. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Está falando de reino. Não está falando de salvação. Está falando de reino. Você quer reinar, irmãos? Quantos querem reinar? Diga amém. Quantos querem reinar? Diga glória a Deus. Observe as tuas obras. Não viva 2021, irmãos, pensando somente e tão somente em coisas naturais. Porque o que você levantou num dia, aliás, o que você levantou em um ano, a pandemia quebrou em uma semana. Teve gente que construiu 10 anos, e a pandemia em meses destruiu tudo. A nossa segurança não está naquilo que temos, está naquilo que nós somos. E Jesus quer que você seja mais do que vencedor. Jesus quer que você reine com Ele. Jesus quer que você se assente no trono com Ele. Jesus quer que você dê ouvidos. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito está dizendo à igreja. 2020 foi um ano de pressão. Pode pegar aí, pode vir para frente. 2020 foi um ano de pressão. E é na pressão que se forma um diamante. É na pressão que se refina o ouro. É na pressão que as impurezas vão embora. É na pressão que descobrimos de que somos capazes. Foi na pressão que Jesus suou gotas de sangue. E eu postei algo no meu Instagram hoje. Primeiro vem a chuva, depois o arco-íris. E eu encerro dizendo: o choro pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pela manhã. Desperte, desperte, acorde.